Obras do calçadão do Balneário Rincão devem sair do papel. Concluída a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a restrição ao chamado Fórum Privilegiado de deputados e senadores. Boa notícia para Içara, deve ser assinado nos próximos dias convênio para obras da UTI do Hospital São Donato. Acordo assinado com a Suíça garante maior segurança jurídica ao Brasil. No esporte, a equipe tricolor segue rotina de treinos em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda as notícias que foram destaque durante a semana em Criciúma e região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é dia 4 de maio de 2018. Para você que sintoniza a TV Primavera, uma boa noite. Uma ideia que por muitos anos ficou só no projeto, finalmente vai sair do papel. A primeira etapa do calçadão da beira-mar do Balneário Rincão deve ser iniciada nos próximos dias. Academia ao ar livre, parque infantil, ciclovia, pista de caminhada e quadra poliesportiva, além das passarelas de acesso ao mar. Tudo isso começa a ser construído a partir da próxima semana e faz parte da primeira etapa do projeto, que vai revitalizar a beira-mar do Balneário Rincão. Então nós vamos ver um rincão hoje e um rincão amanhã com essa obra, não tenho dúvida nenhuma. Isso vai fortalecer muito a questão econômica do rincão, a questão das pessoas que vêm visitar o rincão, né? Fortalece o nosso comércio, a nossa cidade. É uma obra importantíssima que vai fazer o diferencial. Eu sempre tenho colocado, é difícil, nós temos a segunda maior praia do estado de Santa Catarina, certo? E não temos nenhum projeto na hora. Cada pessoa que vem para cá, esse rincão não tem nada na beira-mar e tal. E vai ter o diferencial, vai ser isso agora, né? Nós apresentando essa primeira etapa, vai ser um projeto importantíssimo para nós. Nessa primeira etapa, a obra tem 560 metros de extensão e vai desde o Verdão até a antiga New York. O prefeito lembra que tirar o projeto do papel realiza um sonho de mais de 20 anos. Ontem, numa reunião, nós estávamos colocando, isso foi igual a história para emancipar o Rincão, certo? Há 26 anos estão projetando para fazer esse projeto, nunca deu certo. O Rincão também nós levamos algum tempo para emancipar ele. Quando fechou o dia que emancipou-se ele, ficou vitória grande, conseguimos. E aqui também não é diferente, hoje nós conquistamos a nossa vitória, que é dada a ordem de serviço para começar nas próximas semanas esse grande projeto. Para essa primeira etapa, 2 milhões de reais serão investidos. Recurso proveniente de emendas parlamentares do deputado federal Ronaldo Benedetti. Nós fomos buscar a viabilidade financeira. O Jairo, quando só se elegeu, antes de assumir, já pediu para nós lutarmos por esse projeto, que é, na verdade, você revitalizar a orla marítima, começando com o projeto inicial, projeto piloto essa é a primeira parte, para você valorizar a Praia do Rincão. Nossa praia sempre foi muito abandonada, muito descuidada na orla marítima, e esse era o projeto para dar o grande boom de desenvolvimento turístico, para atrair investimentos de condomínios, e apartamentos. Muita gente sai daqui e vai para outras praias, porque lá tem local para caminhar, segurança para as crianças, para os mais velhos, e poder colocar também de forma legal, junto com o IBAMA, Fátima, o Ministério Público Federal, o que é viável. E o Jairo conseguiu fazer isso. Com a ordem de serviço assinada, as obras devem começar na próxima semana e já tem previsão de serem entregues. A empresa vai estar aqui presente, nós vamos estar com o nosso pessoal também fiscalizando, né, toda a construção. Tem um prazo, que o prazo é de 7 meses, eu acredito que até novembro vai estar pronto o projeto. Para a temporada não tem nenhuma obra aí na frente, só mostrando mesmo o que tem de novo aqui na hora do Balneário Rincão. No evento da assinatura da ordem de serviço, o prefeito do Balneário Rincão também apresentou aos convidados o projeto da segunda etapa da obra. A novidade ainda não tem previsão para sair do papel, já que ainda não há recursos, mas essa é a próxima meta da administração municipal. A próxima etapa deve ter pouco mais de 1 quilômetro de extensão, seguindo pela beira-mar até a plataforma norte. Não vamos
gerar uma expectativa para essa temporada na segunda etapa. Ela tem um custo de R$3 milhões, né? Agora tem que persistir, tem que fazer um projeto e ir atrás para regularizar ele primeiro na questão ambiental e depois a questão financeira. E aí o recurso consegue sair. Mas é um projeto para o nosso mandato ainda. O Supremo Tribunal Federal concluiu a discussão sobre a restrição ao chamado Fórum Privilegiado de Deputados e Senadores. Restava apenas o voto do ministro Gilmar Mendes. 10 ministros já haviam votado a favor de restringir o privilégio. O julgamento começou com o ministro Dias Toffoli fazendo uma retificação ao seu voto. Ele afirmou que a restrição ao foro privilegiado não pode ser apenas aos parlamentares, mas também a outros detentores de foro. Já decidimos várias vezes que leis estaduais que tratam, por exemplo, de crime de responsabilidade de governadores são inconstitucionais. E por que o são? Porque legislar sobre processo penal e a natureza do crime de responsabilidade, esta Corte já assentou que é uma natureza penal, administrativa, mas penal, político-penal, e que, então, as leis estaduais ou constituições estaduais não podem, sobre ela, disciplinarem. Também entendo que já temos, então, jurisprudência nesta Corte, no sentido de entender que não compete às constituições estaduais estabelecerem foros por prerrogativa de função. Seja, por exemplo, um secretário de Estado. O foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, é o direito que tem, entre outras autoridades, presidentes, ministros, senadores e deputados federais, de serem julgados exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Restava apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, que prometeu e cumpriu. Proferiu um voto longo, com quase 50 páginas. Ele citou a intervenção federal no Rio de Janeiro e a morte de Marielle Franco e criticou a justiça criminal de primeira instância. Para Mendes, a restrição à prerrogativa de foro já foi vista como estratégia para a impunidade no passado. O ministro disse que o tribunal precisa rever sua jurisprudência histórica, que admite a prerrogativa de foro feita por legislações estaduais. E, por fim, acompanhou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que restringe o foro para crimes cometidos durante o mandato, independente da relação ao cargo. Eu tenderia, presidente, a me alinhar à posição inicialmente delineada no voto do ministro Alexandre de Moraes, como fizeram inicialmente o ministro Dias Toffoli e o ministro Lewandowski. Mas agora, diante da mudança trazida pelo ministro Dias Toffoli, dizendo que é de se declarar a aplicação aos demais cargos, me parece que esta deve ser a posição mais consentânea. Outros 3 ministros se alinharam à proposta do ministro Alexandre de Moraes, que é mais abrangente. O voto de Gilmar Mendes não alterou a decisão, que já estava praticamente tomada, e assegurava a restrição do privilégio. Dos 11 ministros, 7 votaram em sessões anteriores a favor da exclusão do foro, tese proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão desta quinta-feira atinge pelo menos 12 senadores e 36 deputados com inquéritos abertos no STF no âmbito da Operação Lava Jato, que ficariam sujeitos à perda do foro privilegiado. Isso porque a maioria dos casos envolve investigações de recebimento de propina via Caixa 2 para políticos que já exerciam mandatos no Congresso e tentavam a reeleição ou novo cargo no Executivo. É o caso, por exemplo, dos senadores Aécio Neves, do PSDB, e Gleisi Hoffmann, do PT, e dos deputados Rodrigo Maia, do DEM, e Celso Russomano, do PRB. Todos negam o uso de Caixa 2 e afirmam que as doações foram contabilizadas dentro da legislação eleitoral. O fato é que, com essa nova regra, cerca de 95% dos casos relacionados a deputados e senadores que hoje tramitam aqui no Supremo Tribunal Federal deverão ser transferidos para a primeira instância. Situação que preocupa e muito
o mundo político. É por isso que, a partir de agora, a pressa nos bastidores em Brasília de alguns líderes partidários é tentar mudar a jurisprudência, ou seja, o entendimento do STF sobre um outro tema: a prisão após condenação em segunda instância. A expectativa inicial da classe política era que as duas mudanças, ou seja, o foro privilegiado e o fim da condenação em segunda instância, fossem feitas no mesmo instante, em conjunto, o que não aconteceu. Um dos motivos foi a resistência da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, em pautar ações que podem mudar a posição do tribunal, hoje favorável à possibilidade de execução imediata de uma sentença após condenação em segunda instância. Agora, a aposta de alguns partidos que têm parlamentares alvos da Operação Lava Jato é, pelo menos, garantir a mudança no início do próximo ano, assim que o ministro Dias Toffoli assumir a presidência do tribunal. A pressa é porque, a partir de agora, com os inquéritos caindo para a primeira instância, esses parlamentares ficam sujeitos a uma possibilidade de prisão caso sejam condenados em primeira ou segunda instância. Nos cálculos de réus da Lava Jato, se os casos caírem para a primeira instância e houver condenação em segunda instância, isso aconteceria só no ano que vem, dando tempo, na visão deles, para que o Supremo possa reavaliar a jurisprudência da prisão em segunda instância. A seguir, convênio para a conclusão da UTI do Hospital São Donato em Içara deve ser assinado nos próximos dias. Uma boa notícia na área da saúde em Içara. Deve ser assinado nos próximos dias um convênio com o governo do estado para a conclusão da UTI no Hospital São Donato. O secretário de Estado da Saúde, Acélio Casagrande, garantiu no último mês que já está tudo encaminhado e autorizado para que o convênio seja assinado pelo governador Eduardo Moreira. Sobre o assunto, o prefeito de Içara informou que a visita está programada para a próxima semana. Segundo ele, a assinatura do convênio representa um grande avanço ao hospital, que passou por dificuldades nos últimos meses. Durante muito tempo, o Hospital São Donato de Içara, que é um hospital de referência, embora em menor porte, que atende pelo SUS na região, ficou sem possibilidade de celebrar qualquer tipo de convênio porque não tinha as suas negativas, não podia conveniar com o Estado nem com a União. A partir do momento que o hospital recuperou essa condição, já celebrou alguns convênios e esse convênio que está previsto a sua assinatura coloca como objeto a implantação da UTI no Hospital São Donato. Nós temos uma carência de vagas de UTI na região e está previsto nesse convênio 10 leitos de UTI no Hospital São Donato de Içara. Isso ajudará muito a cidade de Içara, mas ajudará sobretudo a região que tem um déficit de UTI. O convênio prevê a implantação de 10 leitos na unidade de terapia intensiva, a UTI, no Hospital São Donato. A expectativa é que, após a assinatura, a efetivação dos serviços seja feita ainda esse ano, dependendo apenas da agilidade na compra dos equipamentos. Um ganho que, segundo o prefeito, impacta no atendimento à população, mas também é significativo ao hospital, possibilitando ainda mais crescimento à instituição. Bastante, né? Um hospital que tempos atrás se discutia a possibilidade de fechamento, recuperou a sua negativa, se fortaleceu e está aí num processo de avançar. A implantação da UTI, além de toda essa condição que dá de mais segurança para a saúde pública, para as vidas das pessoas, ainda tem uma outra vantagem. Quando tem UTI num hospital, como no caso do São Donato, a partir da celebração desse convênio e da sua implantação, outros serviços de média complexidade que o SUS remunera melhor, como hemodiálise, podem ser implantados no hospital. Isso vai dando condição maior para o próprio Hospital São Donato da sua sustentabilidade financeira, de ampliar os serviços para áreas que até hoje não pode ser ampliada. Então a UTI ajuda muito, a UTI é garantia de salvar vidas, a UTI é garantia para as famílias da região e a UTI também significa outros passos que o hospital poderá dar no médio prazo para implantar serviços
cujo o SUS remunera bem em função dos procedimentos pagos. O governo brasileiro assinou um acordo na área tributária com a Suíça, que garante maior segurança jurídica e abre portas para mais investimentos. Brasil e Suíça assinaram uma convenção para ampliar a cooperação na área fiscal. Além de combater fraudes e sonegação de impostos, o tratado vai facilitar a troca de informações entre os governos, que já acontece desde 2015. Na prática, a convenção vai estabelecer as responsabilidades e deveres de cada parte, restringir a chamada dupla tributação, ou seja, o pagamento de impostos nos dois países, e ainda garantir maior segurança aos negócios. A falta de um acordo de bitributação era uma queixa das empresas suíças que estão estabelecidas aqui no Brasil, e elas são muitas. Tem umas 370 hoje, das maiores que são a Nestlé, a Roche, aquelas em vários setores da economia, onde a Suíça tem uma certa força, e são também as pequenas, são também pessoas que têm hotéis, que têm empresas mais familiares aqui no Brasil. Sempre mais tem também empresas brasileiras que se instalam na Suíça, e para elas também um acordo desse tipo é importante, porque incentiva a confiança entre os países e a seguridade jurídica também das empresas. Atualmente, a Suíça é o 6º país que mais investe no Brasil. Somente em 2016 foram 22 bilhões de dólares. Com o acordo, este número pode ser ainda maior. Nós estamos olhando a estabilidade da relação entre nesse caso, uma relação bilateral entre dois países, né? Então, a questão de segurança. Olha, ficou estabelecido que, por exemplo, a alíquota aplicável de uma relação entre serviços é X%. Os dois países concordaram com essa alíquota, né? Então, isso, na nossa perspectiva, é um acordo que vai gerar mais estabilidade e vai ter mais investimento, vai ter mais segurança em relação a isso. A seguir o esporte, o Tigre segue nos treinamentos de olho na próxima partida pelo Brasileiro e na primeira vitória do campeonato. Agora a gente fala de esporte. A próxima partida do Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro é na terça-feira contra o Guarani. Até lá, muito treino de olho na primeira vitória na competição. A 4 dias da próxima partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Tigre tem muito a fazer em campo. Nos treinos, as orientações cada vez mais firmes do técnico Argel e a determinação para virar o jogo e começar a pontuar na competição. Os jogadores, a comissão está muito triste. Eu acho que o começo do campeonato tá sendo muito ruim para nós, mas não é como começa, é como termina, né? Vocês estão vendo durante o dia que a gente está trabalhando muito, todo mundo está dando o seu máximo, tanto os jogadores quanto a comissão. Eu acho que nesse momento é muito complicado, né? Mas o negócio é trabalhar e reverter na terça-feira. Eduardo entrou em campo na última partida em casa contra o CSA e foi elogiado pelo técnico Argel por seu rendimento durante a partida, apesar da derrota do time tricolor. Para o próximo jogo, o volante falou sobre a expectativa de fazer parte da equipe. O time não está definido ainda, mas eu tenho certeza que ele escolher ali para a posição vai dar o seu melhor. E eu estou treinando o meu máximo, né? Se a oportunidade aparecer como titular, eu vou procurar dar o meu melhor e ajudar a equipe. Eduardo lembrou ainda do pedido do técnico Argel antes de entrar em campo. Não, ele só pediu para vir fazer o que eu estava fazendo nos treinos, marcar bem e sair com a bola rápido. Eu acho que o time estava um pouco lento, né? Aí ele pediu para me dar mais velocidade na bola, chegar a bola com mais qualidade na frente e eu procurei fazer o que ele pediu. O volante falou sobre a posição que jogou em campo para auxiliar a equipe. Lateral direito eu nunca fui, né? Eu sempre fui volante, acho que às vezes que eu joguei de lateral sempre foi para ajudar a equipe. E, claro, de volante sempre me mostrou, eu sempre joguei na base de volante e espero continuar nessa posição. Tanto o primeiro quanto o segundo acho que eu me encaixo bem.
mas eu gosto mais de segundo volante, sair mais para jogar e eu acho que é mais a minha característica. Eduardo voltou ao Tigre em janeiro, após empréstimo ao Cruzeiro, onde reforçou a equipe sub-20 em 2017. A ida do atleta para a Raposa fez parte da negociação que envolveu a vinda do meia Kaique Valdívia para o Criciúma. Para o Cruzeiro eu fui emprestado para, acho que rodar um pouco, né, pegar um pouco de experiência. E quando eu voltei para cá, eu voltei muito feliz. Eu acho que aqui eu estou em casa, eu gosto muito do Criciúma. E eu estava trabalhando durante o dia para esperar a oportunidade. A próxima partida do Criciúma é na terça-feira, a partir das 7h15 da noite, em Campinas, contra o Guarani, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E tem jogador saindo da equipe tricolor. A Chapecoense encaminhou o acerto com o volante Barreto do Criciúma por empréstimo até o fim da temporada. O jogador de 22 anos passará por exames no oeste do estado para depois assinar contrato com o Verdão. Essa é a 4ª contratação do clube para o Brasileirão. Revelado pelo Tigre, Barreto tem 144 jogos com a camisa carvoeira e está entre os profissionais desde 2014. Volante com característica de marcação, o jogador ainda acumula convocações para as seleções de base. Barreto começou o ano como titular do Tigre e seguiu assim com o técnico Argel Fuchs, mas o mau desempenho, aliado a lesões, acabou tirando o espaço do atleta, que foi para o banco de reservas. No último treino da equipe tricolor, na manhã de hoje, o atleta não participou das atividades. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque ao longo da semana no sul do estado. Segunda-feira, secretário de Estado da Saúde cumpre agenda na região e dá prazo para a inauguração do Banco de Olhos. Eu acredito que, se tudo correr bem, em 60 dias nós já teremos o Banco de Olhos funcionando aqui na região e vamos correr atrás também. A cada dia vai ser um dia perdido que não volta mais. E nós queremos que, no prazo mais curto possível, já esteja funcionando. No último dia de declaração do imposto de renda, a orientação para quem perder o prazo. Aqueles que perderem esse prazo estão sujeitos ao pagamento de uma multa, que a mínima é R$ 165 e o limite é 20% do imposto apurado na declaração. Ele também pode fazer a retificação dos últimos 5 anos de suas declarações de imposto de renda. Terça-feira, alunos do campus de Criciúma do Instituto Federal de Santa Catarina se preparam para a competição internacional de robôs. Todo aprendizado, tudo que a gente fez até agora, eu acho que nos deu um crescimento, sabedoria e com certeza a gente vai conseguir mostrar muito mais do que a gente mostrou da última vez. E quem sabe, se tudo ocorrer bem, a gente pode quem sabe ser campeão mundial. Campanha do agasalho, o frio dói, doe calor, não será realizada neste ano. Eu acredito que as pessoas têm um pouco de receio e dúvidas, e por isso é importante a divulgação. E a gente já antecipou isso desde 2014, quando numa reunião da equipe multinacional se decidiu em fazer a campanha de forma bienal. Quarta-feira, aberta a temporada de pesca da tainha e esse ano com boas expectativas dos pescadores. Todos os pescadores estão devidamente já preparados com as canoas, com as redes, tudo pronto para iniciar a pesca a partir do dia 1º. Nós dependemos dos tempos, dos ventos, do frio, das marés. Rótula de acesso à via rápida em Criciúma terá intervenção. Nós temos observado que a chegada da via rápida congestiona a Gabriel Zanetti e a Henrique Dalsasso e lá em frente a Saldanha da Gama. Então, se as pessoas se perderem na primeira saída ali no elevado, depois da rede ferroviária, do viaduto, obviamente vai cair aqui. Quinta-feira, Sebrae de Santa Catarina realiza ciclo de palestras sobre o cenário econômico para o pequeno empreendedor. Cenários, como é que a gente se situa, como é que está a economia no Brasil esse ano e internacionalmente, e as alternativas e oportunidades para o empreendedorismo que é tão forte nesse estado, que tem tão importância para a retomada do crescimento do Brasil. Portanto, vamos falar um pouco dos números aqui, falar um pouco da região. Em Criciúma, mais de 180 ruas da cidade serão pavimentadas neste ano. Nós temos quase 1.000 ruas não pavimentadas, e pretendemos pavimentar ainda esse ano 180 ruas. Já pavimentamos umas 20, o ano passado são 200, então de 1.000 nós estamos atendendo 20% da demanda.
O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite, um bom fim de semana a todos e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!